Olá, eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos começando mais uma escola de servos e nesse momento eu te convido a fechar os seus olhos e colocar diante do Senhor essa nossa aula. Senhor Deus, nós oramos consagrando as nossas vidas diante de Ti, consagrando essa aula ao Senhor e Te dando a liberdade, Espírito Santo. Nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente para que Tu flua nessa aula, para que Tu flua nesse momento e que a gente saia com algo novo da parte do Senhor para as nossas vidas. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Aula 1, um servo. Hoje a sociedade ela tem uma visão totalmente distorcida da palavra de Deus. O egoísmo ele tem tomado conta das pessoas, né? Muito para si, muito cada um na individualidade, né? Mas a palavra de Deus ela nos ensina que é servindo que a gente será servido, né? É dando que se recebe. Hoje a palavra servo ela talvez não tenha a mesma conotação que tinha na época de Jesus. Por quê? Porque as pessoas estão, né, individuais. E muitas vezes o servir passa a impressão de escravidão, passa a impressão de estar abaixo de alguma coisa, abaixo de algo, né? E as pessoas acabam não querendo servir, acabam não querendo estar na posição de servo, né? O servir é o que agrada a Deus. Servir, nós estamos atraindo a presença de Deus, nós estamos cumprindo o nosso propósito. Afinal de contas, Deus tem um propósito para as nossas vidas. E a consequência desse propósito é o servir. A gente vai servir as pessoas, a gente vai servir o reino com o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então, o servir, ele é crucial, ele é importantíssimo, né? Para que a gente possa exercer o nosso dom, vai ter que ser servindo, né? Com o nosso dom, com aquilo que Deus tem nos confiado. E a identidade do reino é o serviço. Os cristãos, nós temos que ser lembrados por servir. Afinal de contas, o próprio Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. O nosso principal mestre, vamos dizer assim, né, ele veio para servir. Ele por si só já é o exemplo, né? Devemos crucificar o nosso eu e buscar o Espírito Santo para que ele possa estar nos conduzir ao serviço, nos conduzir, gerar em nosso coração aonde Ele quer nos usar, o que Ele quer que a gente venha fazer, mas que a gente venha ter um coração disposto a servir, um coração aberto a servir. A mentalidade do mundo, o servir é o empregado, né? Que por muitas vezes troca um serviço por algo, mas a nossa motivação em servir tem que ser em agradar a Deus. Todo cristão tem que ter claro no seu coração que a sua vida tem que agradar a Deus. E uma das maneiras de nós agradarmos a Deus é servindo, é cumprindo o servir, é cumprindo o id. Então, a principal motivação tem que ser agradar a Deus. Eu estou servindo não por causa de um homem, por causa de um líder, por causa de um cargo ou por causa de uma denominação. Eu estou servindo para agradar a Deus. Essa tem que ser a principal motivação. É consequência o manifestar de Deus. É consequência Deus fazer algo nas nossas vidas. A gente sabe que é impossível darmos mais para Deus do que Deus para nós. Então a gente sabe que quantos testemunhos, quantos exemplos que a gente tem de pessoas que servem, que muitas vezes abriram mão de algo nas suas vidas para servir, né? Nossos pastores, nosso pastor presidente, o testemunho dele na questão empresarial, quanto ele abriu mão para viver o servir. Temos vários exemplos. Quantas vezes nós mesmos abrimos mão de algumas coisas para vir servir ou para ir fazer algo, né? Ou seja, e sabemos o quanto temos vivido coisas da parte de Deus. Então, por si só, é impossível darmos mais para Deus do que Deus para nós. Mas essa não tem que ser a nossa motivação. A nossa motivação em servir tem que ser agradar a Deus. A minha motivação tem que ser, eu estou servindo para agradar a Deus. Eu estou aqui ministrando essa aula não para agradar o líder do ministério ou o meu pastor ou coisas do tipo. Eu estou servindo para agradar a Deus. Eu estou numa escola de servo aprendendo algo mais, aprendendo algumas direções para o meu servir aprimorar, não para agradar o meu líder que me intimou para estar aqui ou coisa do tipo. Não, para agradar a Deus, para que Deus possa sentir alegria no meu servir, possa sentir alegria na minha vida. O espírito de servo, ele tem que fazer coisas para agradar a Deus, como eu tinha comentado antes, né?
e abençoar as pessoas. Se eu tenho um chamado, se eu tenho algo, se algo que eu faço, né, ajuda com que as pessoas venham a servir melhor a Deus, ou ajuda com que as pessoas se aproximam mais de Deus, o fato de eu não estar servindo, muitas vezes está impedindo que algumas pessoas, ou que pessoas venham buscar mais Deus. Então eu posso abençoar o meu irmão servindo. Eu posso ser um canal de bênção na vida das pessoas, exercendo o servir, né? Porém, nosso Pai é justo e reconhecerá o serviço que prestamos a Ele e o seu reino dando-nos galardões. Além disso, teremos galardões por isso, né? Coisa boa. Os heróis da fé, eles foram homens e mulheres de Deus que não viram o cumprimento das promessas dadas por Deus. E mesmo assim, eles não vacilaram. Mesmo assim, eles serviram. A gente não pode ter uma motivação de troca. Não pode ser, eu vou lá servir na casa de Deus, eu vou lá servir no ministério, eu vou lá fazer algo para barganhar com Deus. Não. Eu estou servindo porque eu quero agradar a Deus. Eu estou servindo porque Deus confiou em mim esse dom, Deus confiou em mim esse talento, e eu vou servir porque eu quero agradar a Ele. Né? Todos nós queremos agradar a Deus. Todos nós queremos atrair a presença, o olhar de Deus para as nossas vidas. E uma das maneiras é exercendo o servir, exercendo o serviço. Hoje, estamos nessa aula e prova disso por você estar aqui, que você quer se tornar um servo, você quer exercer o servir. Né? Mas o que é um servo? É renunciar ao mundo, é renunciar aos privilégios, à individualidade, o egocentrismo, o eu. Eu não estou servindo para mim. Eu não vou lá servir, vamos falar mais sobre isso no decorrer da aula, da minha maneira, da forma como que eu quero servir. Não, eu estou servindo a Deus como tem que ser servido. Né? Eu não vou lá, eu até faço alguma coisa, mas tem que ser dessa forma. Mas sim, tem que ser do meu jeito. Né? Não, é deixar o eu de lado. Não é como eu quero. Temos uma visão na igreja, temos uma visão no nosso ministério, temos liderados sobre nós. Não é como eu quero que venha a ser feito. É como eu fui instruído. E para isso eu tenho que deixar o meu eu. Deixar o meu ego, muitas vezes a pessoa que está abaixo de um líder até tem mais qualificação para aquilo. E se a pessoa não deixar o seu ego de lado, ela não vai conseguir servir. E a consequência é agradar a Deus, não a homens. A consequência é cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, um servo ele tem que deixar o seu eu de lado. Ele tem que deixar o seu ego de lado. Né? Ele tem que buscar a Deus, clamar ao Espírito Santo. Né? Isso é o servo. Ter a essência. Né? É responder ao chamado de Deus e andar em obediência a Ele. Servi-lo através do serviço aos irmãos. Todo serviço, por consequência, nós estamos servindo a pessoas. Eis a pessoa que está lá na porta, né, dando boas-vindas, como a gente ouve testemunho de pessoas que entraram na igreja e falaram assim, o que me impactou foi o irmãozinho lá na frente da igreja, me deu um abraço, quando podia, né, apertou minha mão e falou que eu sou bem-vindo, e falou que eu sou muito bem-vindo neste lugar, né, que eu me sinta em casa. Isso impactou essa pessoa, porque aquela pessoa que está lá na frente, na porta, ela está servindo com a motivação de agradar a Deus. Não de agradar talvez o líder do ministério ali, ou o pastor. Não. O propósito é que eu estou fazendo isso nesse momento, é agradando a Deus. Eu já vi testemunho de pessoas que no estacionamento, eu tive a oportunidade em alguns momentos, ajudar no estacionamento. Né? A gente faz parte do Legendários e em alguns momentos a gente auxilia lá no estacionamento. E pessoas que foram impactadas simplesmente com a recepção do estacionamento. Por quê? Aquelas pessoas estão ali e estão servindo com amor, e estão servindo com o coração aberto, e estão servindo com a motivação de agradar a Deus, não de agradar o líder ou qualquer outra pessoa. O foco está em agradar a Deus. Consequência disso, óbvio que o pastor vai ficar feliz. Está honrando a Deus, né? Está honrando os líderes. Com certeza o líder do ministério também vai ficar feliz. Mas eu digo na motivação, né? De estar realmente servindo. Características de um servo.
A humildade. No teu material está lá em 1 Coríntios 2, 4 ao 5, fala sobre isso. Né? Quando pessoas seguem líderes conscientes de sua própria imagem, o que é exaltado é o homem. Né? Aquele líder que eu sou, eu sei, eu faço, né? A consequência do que ele faz, a consequência da sua liderança o homem é exaltado. Mas os líderes com coração de servo, quem é exaltado é Deus. Quem é glorificado é Deus. Então, por isso que temos que ter um coração humilde, sermos humildes de espírito, procurar meios de servir e dar a si mesmo, tal como Jesus fez. Temos que nos doar, assim como Jesus se doou, como comentei já algumas vezes. Ele mesmo declarou que ele veio para servir e não para ser servido. Então Jesus se doou. Jesus veio e se doou e serviu. Né? Essa tem que ser a motivação, a gente tem que ter humildade. Mas não sei qual a tua visão, qual o teu conceito de humildade. Eu não estou falando daquela pessoa que age assim, coitadinho, tudo no diminutivo, pois é, né, não. Humildade é a pessoa que sabe quem ela é, sabe das suas limitações, sabe que ela está aqui para servir a Deus, sabe que ela está a serviço de Deus, sabe que as pessoas, se ela é um líder, se tem uma posição, não estão ali para servir ela, mas sim para servir o reino. Mas não é aquela pessoa que age assim, com, meu Deus, Senhor, não. Humildade não é isso. Humildade é a pessoa que sabe quem ela é, sabe das suas limitações, sabe que ela está ali para servir a Deus, sabe que ela não está ali para passar o que ela pensa, mas sim o que a palavra fala, sabe que está ali para fazer com que as pessoas cumprem um propósito de Deus. Essa é uma das características de ser humilde. Né? Uma outra característica de um servo é a santidade. Sabemos que sem santidade é impossível agradar a Deus, é impossível estarmos próximos de Deus. A santidade era um quesito da vida cristã, não só de um servo, mas de uma vida cristã. Para nós termos relacionamento com Deus, nós temos que ter santidade, buscar a santidade, buscar a Deus, abrir mão de coisas que nos distanciam de Deus, um relacionamento com Deus. Então, é impossível termos relacionamento com Deus sem santidade. Buscar a Deus. Não precisamos alcançar o status de perfeição para daí começar a servir. Não. Mas temos um coração moldável diante de Deus. Deus, eu tenho que servir nessa área. Senhor, eu preciso ser moldado nessa área. Ou conversar com o seu líder. Mas a motivação tem que ser buscar a santidade. Querer a santidade. Né? Estar envolvido para que a santidade venha a ser realidade nas nossas vidas. É um quesito. Né? Ser santo como ele é santo. Né? Como ele foi santo. Andar segundo a palavra. Estar fixado com Deus, estar linkado com Deus, buscar a Deus. Né? Uma outra característica de um servo é ensinável. Ter disponibilidade para inclinar os ouvidos e um coração ensinável, igualmente disposto a colocar em prática o que está aprendendo. Está disposto a crescer e a aprender. Como eu falei antes, a gente não precisa chegar eu vou servir quando eu estiver nesse nível. Eu vou servir quando a minha vida com Deus estiver num patamar, uau. Não. Ter um coração ensinável. Está ali servindo. O teu líder viu um desvio de conduta, o teu líder viu uma forma como está sendo executado diferente. Vai lá, ouve, aprende, coloque em prática. Sabe, estar disposto a aprender, estar disposto a melhorar, estar disposto a se desenvolver. Essa tem que ser a motivação do servo. Ele tem que ser ensinável. Ninguém é perfeito, ninguém nasce sabendo tudo, né? Mas a gente tem que ter esse coração disposto a ser ensinável. Por quê? Senão entra com uma ideia de que eu sei, eu faço, eu sou, não se abre para aprender algo mais, não se abre para aprender algo novo e está sempre da mesma forma, está sempre do mesmo jeito, né? Limitado em algumas áreas. Por quê? Porque não é ensinável, porque não é moldável, vamos assim se dizer. Ser submisso. Lá em Romanos 3, do 1 ao 7, fala sobre isso. Para ser um bom servo, você deve se submeter às autoridades, porque elas estão a serviço de Deus. E é o segredo de uma vida cheia de vitória. Toda autoridade é dada por Deus.
independente se você concorda que a pessoa que está acima de você deveria estar lá ou não, independe. Ela é o teu líder. Ela é a líder, ele é o líder. Nós devemos servir e ser submissos a essas pessoas. Porque isso vai mostrar quem nós somos de verdade. Mostrar se nós temos um coração disposto a servir. Parece, eu não estou conseguindo nem servir a pessoa que é palpável, que eu consigo abraçar, sentir. Eu não estou conseguindo nem servir ela. Como é que eu vou servir a Deus se eu não vejo? Então temos que ser submissos. Eu tenho um exemplo bem legal na minha vida pessoal. Eu tenho uma empresa, né? E um rapaz que trabalha comigo, que é o Jean Paulo. Hoje ele é pastor, né? E nos conhecíamos antes já, éramos colegas, e depois ele entrou na igreja, viramos amigos. Ele é um amigo meu, já chega a ser um mentor meu, né? E é muito legal o nosso relacionamento. O Jean me ensinou muito nisso aí. Por quê? O Jean, ele é o meu braço direito da empresa, no financeiro, no administrativo. E lá dentro da empresa, eu sou o líder dele, né? E lá ele é submisso a mim. Né? Eu dou direções para ele, a gente conversa, a gente toma decisões junto, mas ele é submisso a mim. E por algum tempo, né, ele esteve na nossa igreja, agora acabou de voltar, né? E eu lembro que lá eu era submisso a ele. Se o Jean falar assim, Juliano, pega essa cadeira e leva lá embaixo para mim. Eu vou fazer, porque lá não é o Jean Paulo meu funcionário, lá é o Jean Paulo meu pastor. Hoje ele é pastor, né? Um dos pastores da nossa igreja. Antes era evangelista, mas querendo ou não, ele é um líder, ele é uma autoridade ali dentro, né? E a gente nunca misturou isso. Aprendi isso com ele e a gente conseguiu aperfeiçoar isso aí. Mas é muito legal, porque lá na empresa ele não fala assim, ô, tá falando com o pastor Jean Paulo. A questão aqui é essa. Não. Quando a gente conversa sobre coisas, eu peço conselhos para ele, pastor, ele como pastor me dá um conselho. Mas passou disso, é o Jean Paulo, meu liderado, que me honra, que me obedece, né? E na igreja, né? Tanto ele quanto a Lu, né? São um dos meus pastores que eu tenho que honrar e que é o pastor, é o líder, é uma da liderança. Então a gente deve ser submisso aos nossos líderes, honrar os nossos líderes. Isso fala muito a nosso respeito. Concordando não importa. Sabe, o quanto a gente honra os nossos líderes fala sobre nós. Então devemos ser submissos. Transparente. Ser transparente com Deus, seus líderes em tudo. Dúvidas, dificuldades, limitações. Sabe, eu vejo muitas vezes um orgulho nas pessoas. Peraí, eu sou cristão e eu me fui me dado isso, mesmo eu não sabendo, eu vou fazer. É legal ser ousado, né? O teu líder pediu para te fazer algo, por mais que você não saiba, vai se dizer de cara que não. Mas eu digo ser transparente. Olha, eu tenho dificuldade nessa área, eu tenho enfrentado isso. Isso talvez, eu estou com dificuldade de aprender sobre essa área, tem me gerado dúvida nesse assunto. Ser transparente com o teu líder, ser transparente com as pessoas. Por quê? Ele faz com que até o teu líder se aproxime de ti. Nossa, eu achei que o Juliano nessa área era resolvido. Ele foi transparente, que precisa dar uma atenção melhor para ele, para que ele cresça, amadureça e consiga exercer o seu servir com mais excelência. Então é muito importante, as pessoas não têm bola de cristal. Não é porque os nossos líderes são pessoas que oram a Deus, são pessoas que buscam a Deus, são pessoas que são tementes a Deus, que elas sabem tudo sobre nós. Que elas sabem das nossas dificuldades, que elas sabem das nossas dúvidas, dos nossos questionamentos. Quantos desviar? Quantos abandonar Deus? Começa em um não ser transparente. Numa duvidazinha. Eu tenho uma dúvida sobre esse assunto. E começa a alimentar aquilo, começa a alimentar aquilo, começa a alimentar de coisas erradas. Não é transparente. Quando vê aquilo, gera uma outra coisa, que gera outra coisa, que gera outra coisa. Quando vê, você não está mais servindo, você não está mais indo, você não está mais se envolvendo e se desviou ou deixou Deus por uma coisinha simples. Não devemos ser transparentes com os nossos líderes. Essa aqui é crucial para qualquer um. Ser cheio do Espírito Santo. Estar em Cristo antes de fazer qualquer coisa para o reino. Sabe, a gente está servindo pessoas. Sim, temos líderes, temos liderados, mas estamos servindo a Deus. Então devemos estar em Cristo. O Espírito Santo é o combustível. Afinal, estamos servindo a Deus. Ele é a fonte. Estando cheio dele, conseguimos cumprir nosso propósito. Imagina, podemos ser uma Ferrari. Sem combustível,
não cumpre o seu propósito. Mesma coisa nós. Como é que eu vou saber o que o meu rei quer? Né? Estou servindo o meu rei. Como é que eu vou saber o que a pessoa que eu estou servindo, o que o Deus que eu estou servindo quer que eu faça se eu não me relaciono com ele? Como? Ele vai vir, vai gerar na minha mente e a partir de então eu vou começar a fazer aquilo? Não. É ter um relacionamento, é sendo instruído. Sermos cheios do Espírito Santo é o que nos conduz a uma vida de excelência, é o que nos conduz a um serviço de excelência. Muitas vezes nós não vamos estar querendo fazer aquilo, mas o Espírito Santo vem, filho, faz isso agora, faz dessa forma, segue assim, sabe? Vou te dar graça para isso, vou te dar força nessa situação, vou te dar discernimento nesse momento. Só tendo relacionamento, só tendo intimidade, só buscando o Espírito Santo, que a gente vai conseguir cumprir o nosso servir. Ser perdoador. É interessante essa questão de ser perdoador, porque Deus nos perdoou. Ele pagou a nossa dívida. Então a gente deve fazer o mesmo. A gente deve perdoar. E quanto ao servir na instituição, na organização, gente, pessoas. Aonde tem pessoas, tem problemas, tem dificuldades. A gente vai ter que exercer o nosso perdão. A gente vai ter que ser perdoador. A gente vai ter que pedir perdão. Porque Jesus já nos perdoou. Deus já nos perdoou. Ele mandou seu Filho, amou nós, né? Para que a gente tivesse uma vida plena. Então, ele já nos perdoou. Muitas vezes, servos têm dificuldade de liberar perdão e uma outra coisa, de se perdoar. Eu não posso fazer algo mais porque, né, eu fui uma pessoa assim, assim, assim. Irmão, minha irmã, Deus já te perdoou. Deus já pagou o preço e Ele esqueceu, Ele botou no mar do esquecimento os teus, os meus pecados. Então não vamos ficar, vamos se perdoar e vamos perdoar nessa caminhada com Deus, nessa caminhada na nossa vida. Né? Eu tenho 32 anos, então eu quero viver pelo menos até os 112. Né? E se Jesus não voltar antes, é claro, né? Irmão, o perdão eu vou ter que exercer praticamente todos os dias. O pedir perdão e o perdoar. Sabe? Isso tem que ser uma característica de um servo. Porque faz com que a gente consiga cumprir nosso propósito. Afinal de contas, eu estou triste com a pessoa que me auxilia na escola, dando aula. Poxa, eu não vou vir com a mesma motivação. Eu não vou vir com o mesmo gás ministrar essa aula. Por quê? Porque eu estou magoadinho, porque eu estou triste com a pessoa que talvez me entristeceu. Se eu for lá, ou liberar perdão para a vida dela, ou até pedir perdão para ela por ter ficado triste, por ter ficado magoado. Sabe? Uau! A gente se sente livre, né? Por quê? Porque exerceu perdão, exerceu o perdoar. Sabe? É muito importante para um servo de Deus. A gente não tem que ser acusador. A gente não deve ser aquela pessoa que pedra de tropeço na vida das pessoas. Pessoa que impede muitas vezes as pessoas de buscarem mais Deus. Errar conosco, muita gente vai errar. A mesma coisa nós vamos errar muitas vezes. E o exercer o perdão é crucial. Porque afinal de contas nós estamos envolvidos com pessoas. Pessoas decepcionam, pessoas machucam, pessoas frustram. Isso é normal. A questão é o que nós vamos fazer com isso. Isso vai impedir, interferir na nossa vida cristã, na nossa vida de relacionamento com Deus, na nossa vida de relacionamento com o Espírito Santo. Então é muito importante, né, a vida de perdoador. Ter essa característica de perdoador. Né? O privilégio de servir, fazer com amor e gratidão, tendo isso como base, conseguimos passar por cima de muitas coisas. Como eu falei antes, sabe, o foco é servir a Deus. Independe se eu curto estar nesse momento servindo nessa área ou não, ou se eu gosto de estar abaixo ou acima desses liderados ou desse líder, depende. A minha motivação tem que ser uma só. Deus, eu estou servindo a Deus. Existe toda uma organização, existe toda algo que tem que envolver igreja, instituição, pessoas, liderança, cargo, tudo bem. Mas a motivação principal é servir a Deus. Se nós focarmos no reino, eu tenho um rei para servir. Eu estou servindo a Jesus. Eu servindo o meu líder na escola
na escola, eu estou servindo a Jesus, eu honrando a vida delas, né? São a Valmira e a Camila, eu estou honrando elas. Eu servindo a minha igreja, eu estou honrando a Deus. Eu servindo meus pastores, eu estou honrando a Deus. Né? Então é um privilégio servir. Ela tem que ser um estilo de vida, e não somente no templo. Eu tenho um cargo na igreja, eu sou alguma coisa na igreja, então assim, lá na igreja eu boto a minha capinha de servo, e olha aí, servo, bom, fiel, bonitinho, legal. Não. Tem que ser um estilo de vida. Onde a gente for, a gente tem que ser um servo de Cristo. Se formos no banco, eu estou servindo a Deus. Se eu for no meu trabalho, eu estou servindo a Deus. Se for na minha família, eu estou servindo a Deus. O servir tem que ser um estilo de vida, não para algum momento. Não é igual a nossa empresa, que muitas vezes eu acordo de manhã, coloco o uniforme da minha empresa e estou indo trabalhar. Né? Eu não trabalho domingo, a empresa não é aberta domingo. Então eu não estou de uniforme domingo. Por quê? Porque eu não fui trabalhar. Né? E o servir a Deus não é em alguns momentos. Eu não boto um uniforme de servo e vou servir. Não, tem que ser um estilo de vida. Né? E é um privilégio servir a Deus. A gente está levando, olha só que oportunidade maravilhosa, né? A gente está levando o nome de Deus. A gente está sendo representante de Deus. Desfrutar do privilégio de servir a Deus. Nos permitirmos ser um canal de amor para que outro, através de nós, conheçam a Cristo. O nosso serviço impacte pessoas, para que pessoas queiram também servir a Cristo, através do que elas foram impactadas através das nossas vidas. Isso tem que ser um marco em nós. Pessoas queiram um Deus através de nós, vendo o nosso servir a Deus. Eu não sei como tem sido a tua visão de o servir. O Salmo 102 diz assim, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com um cântico. Tem que ser com alegria, com disposição. Não pode ser jogo, e sim algo. Prazeroso e espontâneo, voluntarioso. Por isso, meu amado, todas as vezes que você abordar o assunto servir, reflita sobre. Sabe? Tem que ser um prazer servir. Tem que ser com amor. A gente vê algumas pessoas na igreja, é impactante o amor que elas têm em servir, em estar fazendo algo para Deus, ou fazendo algo a Deus. Né? Eu não sei qual tem sido a tua motivação de estar nessa aula. Qual tem sido a tua principal motivação em estar fazendo a escola de servos. Eu não sei como é que tem sido o teu servir nos últimos meses, nos últimos dias, mas eu te convido a refletir. A que Deus possa nos levar à essência de servo. Nos levar à essência de servir a Deus com excelência, de servir a Deus com amor, de servir a Deus com principal motivação, e que o nosso foco seja Deus, servir a Deus. Eu não sei se alguma dessas características estão um pouco mais fraca ou você não tem ainda, né? Que você possa refletir nesse momento e, assim como eu comentei na nossa primeira aula, colocar diante de Deus, tirar um tempo. Deus, eu quero ter essas características, né? Que o ser cheio do teu Espírito, Deus, que o servir com excelência venha ser algo crucial na minha vida, que eu venha ter todas essas características, que eu venha ser um perdoador, Deus, que eu venha ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, que eu venha ser alguém transparente, sabe? Principalmente nós homens temos dificuldade de sermos transparentes, muitas vezes a mulher tem mais facilidade de se expressar, né? De falar as suas dúvidas, aquilo que tem muitas vezes se inquietado. O ser submisso, Deus tem dificuldade de ser submisso. Eu até quero servir, mas ser submisso àquela pessoa, aquele momento, tem dificuldade. Ser ensinável, ser santo, ter a santidade e ter a humildade. Eu não sei qual característica que está um pouco mais desequilibrada nas nossas vidas, mas que se possa refletir nesse momento e clamar para que o Espírito Santo esteja te conduzindo a viver um novo nível com Ele, para que a gente venha exercer o nosso servir com excelência, que a gente possa, Deus, viver o extraordinário de Deus para as nossas vidas, através do servir. Eu te convido nesse tempo, tirar alguns momentos para orar a Deus, colocar o teu servir diante de Deus, talvez pedir para que Deus gere mais claro no teu coração servir a Ele em algumas áreas, ou pedir para que Ele venha te renovar em algumas coisas, ou pedir para que Ele venha gerar no teu coração alguma dessas características que ainda não está tão forte, que ainda não está tão fervorosa.
e que Deus possa nos levar a um nível novo com Ele. Deus possa nos levar além daquilo que a gente tem sonhado, daquilo que a gente tem imaginado, daquilo que a gente tem planejado, nos servir a Ele. E eu oro para que Deus esteja nos levando a um novo nível com Ele. Amém? Te vejo mais tarde na nossa aula, na nossa reunião online, e que Deus possa te abençoar grandemente.